Fala galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo e hoje nós vamos falar sobre a atividade 54, elementos de um sólido geométrico. Nós vamos ver o que é face, uma aresta, vértice, vai definir isso. Mas antes de entrar exatamente nesse tema, vamos voltar na aula anterior para a gente poder lembrar alguns detalhes que a gente aprendeu, a diferença de uma figura espacial, de uma figura plana. Então, a gente já conhecia de aulas anteriores as figuras 2D, que seriam o quadrado, o retângulo, o triângulo, figuras que não tinham comprimento, né? Só tinha largura e altura. Na aula de hoje, a gente começou a entender um pouquinho das figuras em 3 dimensões. Então, a proposta era que você montasse, a partir de uma planificação como essa, um desenho, recortasse, dobrasse, colasse e criasse um sólido espacial, certo? Espero que você tenha feito isso que você vai precisar para a aula de hoje, desses elementos. Então, a gente conheceu o paralelepípedo, a pirâmide, o cilindro, o cone, a esfera, e nós destacamos a diferença entre eles, que o paralelepípedo, a pirâmide, o cubo, eles são poliedros, ou seja, figuras com faces planas que não rolam. E o cilindro, o cone e a esfera, elas já são arredondadas, né? Corpos redondos. Então, tem superfícies curvas e isso permite que elas rolem. E aí eu incentivei vocês a pensarem em aspectos da vida onde a gente usa esses elementos, em caixas, em construções, né, em enfeites, para você ir refletindo. Bom, se você fez tudo certinho, no exercício 1, você encontrou na letra A o cilindro e o cone. Como assim? Ele pergunta quais são os que rolam com mais facilidade. Então ele precisa ter curvas no seu corpo, né? Então, o cilindro e o cone, ou seja, o copo, a latinha ou chapeuzinho de festa, casquinha de sorvete. Na letra B falou de um sólido que apareceu no texto teórico e que não apareceu no desenho aqui. Foi a esfera, olha só. A esfera apareceu aqui no texto teórico. E o número 2 falou sobre os tipos de prisma, né? Os poliedros que são prismas e os que são pirâmides. E aqui tem o cubo, o paralelepípedo, o prisma de base triangular. A definição do prisma a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas é essa. A base e a superfície é formada por figuras iguais. Então aqui no cubo a gente tem embaixo um quadrado, né? Em cima também, o paralelepípedo também e a base triangular do prisma. Agora, as pirâmides já não tem isso. Olha só. Essa pirâmide de base triangular, ela tem um triângulo embaixo e não tem nenhum triângulo em cima, né? A de base quadrada tem um quadrilátero embaixo e não tem nenhum quadrilátero em cima. Então essa é uma definição. Mas vamos ver agora em forma de texto. É uma sugestão de resposta, às vezes a sua vai estar próxima, né? Não precisa estar exatamente igual, obviamente. Então falando aqui dos tipos comuns, todos os que a gente viu ali acima possuem faces em forma de retângulo. Então todos os prismas aqui tinham faces em forma de retângulo e também pelo menos duas faces opostas e iguais. Então a gente tinha aqui quadrado embaixo, quadrado em cima, quadrado no fundo e no outro lado, né, nas laterais. E aqui o retângulo no paralelepípedo também, embaixo e em cima, nos fundos. E a base, o prisma de base triangular tinha um triângulo embaixo e em cima. Então são figuras opostas e iguais. As pirâmides possuem faces em forma de triângulo com apenas uma das faces que pode ser diferente das demais. Então a gente viu que às vezes a base de uma pirâmide pode ser diferente das outras faces. Então, de acordo com as observações, esse aquáriozinho, que às vezes a gente cria peixinhos beta, é um prisma ou uma pirâmide. Se você notar, tanto a base quanto a superfície é um pentágono. Então são figuras opostas e iguais. E as outras faces são retangulares, né? Então aí a gente tem esse prisma em formato de um aquáriozinho, certo? Beleza. Aqui vai falar do Lucas. O Lucas fez um carimbo com o sólido que ele construiu. Então ele pintou a face de um cubo. O que vai sair daqui? Vai sair um quadrado, né? De um paralelepípedo, se ele fosse, por exemplo, pegar essa figura aqui e pintasse uma parte e fosse carimbar, vai sair um retângulo, não é assim? Então, era essa a lógica que você tinha que desenvolver. A pirâmide de base triangular, ela tem triângulo na base e nas outras partes, então só vai poder sair daí triângulo. Agora, a letra D e a E, que fala da pirâmide de base quadrada e do prisma, se a gente voltar aqui, nós vamos ter bastante ideia. Olha só,
A pirâmide de base quadrada, se ele carimbar a parte quadrada, vai ser um quadrado. Se ele carimbar as outras faces triangulares, vai ser um triângulo. E o prisma a mesma coisa. Se ele carimbar com a parte aqui triangular, triângulo. Se ele virar o outro lado, vai sair retângulos, né? Então, por isso que tem duas respostas nesse ponto aqui, tá bom? Bem fácil, né? Com certeza você foi bem nessa atividade. E aqui agora uma curiosidade, né? Se você usar um cilindro, tipo um rolinho de papel higiênico ou um rolinho de papel toalha, e passar tinta nele e rolar, o que, que vai formar ali? Será que você entendeu que forma um retângulo? Isso mesmo, forma um retângulo. Se você não conseguiu entender isso, espera terminar algum desses rolinhos aí na sua casa e você usa, passa um pouquinho de água, mesmo que seja, só molha um pouquinho e você faz um rolinho numa folha. Você vai ver que vai formar aí um retângulo, tá certo? E o número 5 mostrou objetos que a gente faz uso no dia a dia. O cone de trânsito, de sinalização, né? O cilindro em forma de lata, a esfera, né? como bola, o cubo como dado, a pirâmide como pecinhas de montar, né? Enfeites, e também o paralelepípedo, formato de caixa, de tijolo. Então são partes da nossa vida e se você reparar o seu ambiente, aí você vai encontrar muito presente esses sólidos. O exercício 6 falou para a gente procurar imagens de objetos que tenham formas de alguns dos sólidos, né? Então você recorta e cola numa folhinha separada, só procura distinguir a diferença da figura plana, né, do quadrado, retângulo, triângulo, das figuras espaciais que são da aula de hoje. Talvez você vai colar triângulos aí falando que é pirâmide, cuidado, não é bem isso, tá? Então, guarda isso aí, no futuro a gente pode até expor para a turma. E o último, avaliação nacional, muito fácil, né? Acho que ninguém vai errar esse. Um cilindro, né? O formato dessa caixa aí, dessa latinha, é cilíndrico, né? E detalhe, né? Lembra? Corpos redondos, eles rolam. Beleza. Agora falando da aula de hoje, os elementos, né? São 3 elementos que a gente vai trabalhar: a face, a aresta e o vértice. A face é sempre uma figura plana formada por linhas retas, os polígonos, né? Aqui no caso, a face desse cubo é quadrada. A aresta é o encontro de duas faces. Então, a aresta são as linhas que formam aí, né, o nosso sólido. E o vértice são as quinas, os pontinhos, os cantos, né? Para provar isso de uma forma bem fácil, vou abrir aqui para vocês. Eu fiz um desenho aqui já de um cubo, depois você pode experimentar também, fazer aí na sua casa. Onde eu coloquei o vermelhinho, né? A gente chama de vértices, são os cantos. Então a gente tem 8 vértices aqui, 8. Arestas são as linhas, né? As linhas que formam. Então aqui nós vamos ter 12 arestas. E as faces, você vai poder pegar aí na sua casa o cubo que você montou, e é como se você numerasse cada lado dele que você vê, você coloca um número. Você vai encontrar 6. O exemplo que nós temos disso são os dados, não é assim? Só para provar em relação a arestas que são 12, eu vou contar todas as linhas que tem. Ó. Então eu tenho 1, 2, 3 e 4. Formei aqui o primeiro quadrilátero, né? Vou até mudar a cor da minha caneta. Agora, eu fiz esse lado, eu vou fazer do outro lado também, olha só. 5, 6, 7 e 8. Já fiz aí a definição do oposto, né? Agora, que ligam eles, eu tenho, ó, 9, 10, aqui no fundo 11 e 12. Repararam? Então eu tenho 12 arestas no meu cubo. Na aula passada eu expliquei que o cubo e o paralelepípedo ele tem propriedades iguais, porque são formados apenas por quadriláteros, né? O cubo por quadrados e o paralelepípedo por retângulos. Então, as propriedades são as mesmas, só o formato que vai ficar um pouquinho diferente, tá? Mas as propriedades desses elementos é exatamente igual. Vai haver um exercício que vocês vão ter que fazer aí a contagem, né? O exercício 1, você vai pegar os sólidos e vai contar os elementos. Então, o que você vai fazer? Vai analisar as figuras que você montou e vai procurar identificar quantas faces tem. Vamos trocar a cor aqui. Quantas faces tem, quantos vértices tem, quantas arestas tem. Então, só para lembrar, as faces é a figurinha completa, olha só.
O vértice é o pontinho, é o encontro, são as quinas, né, os cantos. E as arestas são as linhas que formam aí as faces, né? Então, fica tranquilo, você vai pegar um elemento como esse aqui e vai me contando, ó. Quantos cantinhos tem? Tem 1, 2, 3, e você vai contando até definir tudo. O mesmo você vai fazer aqui para ver os vértices, lembra? Tá? Então, você precisa aprender a diferenciar. O que mais vai te confundir provavelmente vai ser o vértice e a aresta. Então você vai ter que lembrar vértice igual a canto, tá? Então fica mais fácil aí para você identificar. A nossa aula, ela vem bem explicadinha, passo a passo aqui, olha só. O cubo tem 8 vértices, 12 arestas, né, a planificação que você pode observar de forma rápida, que você encontra todas essas figuras. Então ele vai te trazendo vários elementos. Então a sugestão é, em um momento você pode montar, você mesmo cria seus desenhos, olha lá nos modos das atividades, né? E você pode marcar pontinhos, né? Fazer igual eu fiz aqui, definido, que aí você não vai esquecer mais. Você pode também usar esse sólido que você montou e ficar analisando as peculiaridades dele, né? As diferenças que tem entre um e o outro, tá? Prestar bastante atenção nas pirâmides para não esquecer o vértice lá de cima da pontinha, né? Seria aquela parte mais pontiaguda, digamos assim, e você vai se dar bem nessa matéria, tá certo? Então, se tiver dúvida, repassa desde a anterior para firmar na sua mente aí, e o resto é com você. Se precisar de ajuda, eu estou à disposição, mas eu tenho certeza que você vai se dar bem nessa matéria, tá bom? Queria falar que eu estou com saudade de vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem.